Oi, gente, eu sou Francisco Sena, sou integrante do coletivo de Trans pra Frente e a gente está dando continuidade aqui com o Jaque às discussões sobre patologização e despatologização das identidades trans. Queria agradecer a presença de Jaque, para mim é super importante estar aqui trocando essa ideia. Enquanto pessoa trans, enquanto estudante de psicologia também, poder pensar outras narrativas e produção de outros saberes, inclusive refletir sobre nossas práticas psis também, outras práticas possíveis. Perfeito. Muito obrigada também, Chico, e a gente poder fazer esse debate, principalmente do nosso olhar, né, olhar psíquica, para a gente trazer a perspectiva de inclusão, de valorização da diversidade humana. Obrigada, mais uma vez estamos aí, gente, para debater e transformar. Massa. Já que, dando continuidade a essa discussão sobre despatologização e pensando na atualização, né, da CID-11, a Classificação Internacional de Doença, como a gente pode pensar possíveis avanços ou reflexões a partir dessa mudança, né, das identidades trans que agora não estão mais alocadas no capítulo 5, que é o capítulo referente a transtornos mentais, né? Então, eu vou trazer uma perspectiva particular e que pode, né, ter algumas questões aí, é o debate, que eu acho importante todo mundo se informar sobre a temática. Né? Na minha percepção, eu faço parte de um grupo que no debate que é internacional sobre despatologização das identidades trans, que não endossa a ideia de que identidades sejam patologizáveis. Então, por exemplo, a gente tem, eu percebo dois grupos de pensamento quando se fala da despatologização das identidades trans. Um grupo que compreende que tudo que está relacionado com as identidades trans tem de sair da Classificação Internacional de Doenças, que eu endosso, eu concordo, e outro que considera que é importante que haja alguma referência a identidades trans dentro da Classificação Internacional de doenças para garantir o acesso. Esse debate ele também é um debate de política internacional de saúde. Por quê? Teoricamente, na minha perspectiva, qualquer menção patologizante a uma identidade retoma a questão moralizante, de moralismo sobre aquela identidade. Nós devemos classificar procedimentos de saúde e não pessoas, ou transtornos e não condições identitárias. Mas o grupo que defende ainda alguma permanência, eu entendo que tem duas questões. Primeiro, no contexto do sistema de saúde do seu país. O Brasil é um país que adotou uma política de saúde universal. Então, o Sistema Único de Saúde, enquanto ele existe, nós seguimos defendendo, pelo menos eu defendo o SUS, a Política Universal de Saúde, no Brasil, que é efetiva porque somos um país continental e que, por mais que haja limitações no SUS, atende as pessoas, e eu digo não só como alguém que trabalhou em política de saúde, e que teorizou sobre saúde mental, mas também que acessei enquanto usuária, enquanto acompanhante de familiares, o Sistema Único e de amigos. Então ele atende mesmo com limitações. Mas, nesse sistema a gente tem dois princípios, da integralidade e da humanização. Então a pessoa não precisa necessariamente ser reconhecida como uma pessoa que tem um transtorno para ser atendida. Basta ela estar em sofrimento e ter um transtorno, não ser, tem uma diferença muito sutil, né? Entre ser vista enquanto transtornada e ter um transtorno, mas ter uma condição que precisa de atendimento, independentemente de como essa pessoa está sendo classificada. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem sistema de saúde universal. Então, eles dependem da patologização para serem enquadrados em uma condição que precisa de atendimento médico, que vai ser coberto para quem tem plano de saúde ou seguro de saúde. Quem não tem, corre riscos sérios de gastar muito, e quem não tem dinheiro, morre, né? Ou tem um atendimento muito precarizado.
Nesse sentido, dizer que no Brasil, se as pessoas trans não forem patologizadas, elas não vão ser atendidas, é trazer essa perspectiva patologizante e não entender a lógica do Sistema Universal de Saúde. Por isso que eu entendo que uma simples mudança de capítulo continua atestando uma patologização da população trans para o profissional de saúde que está ali atendendo. Eu entendo que é uma estratégia política dos profissionais que estão ligados ao OMS, principalmente dos Estados Unidos, de manter a possibilidade de atendimento lá, que com relação ao Brasil não teria essa questão, e que eles também, de certa forma, a outra estratégia política é de amenizar o discurso do movimento trans internacional frente à despatologização, para dizer que não existe mais patologização, então eles se sentem mais livres para atuar só mudando de capítulo. Sim, acho importante você ter trazido esses aspectos do SUS, né, os princípios do SUS, porque alguns dos argumentos que às vezes a gente discute no movimento ou percebe é de que se não tivesse, né, incluído, não tivesse alguma esfera da patologização, os acessos, os direitos, né, os frágeis direitos conquistados poderiam estar sob perigo ou mais precarizados, né, sendo que a gente compreende que pensar a promoção, inclusive de saúde integral, não necessariamente esse argumento da patologização, então ele é a justificativa para validar, para possibilitar o acesso aos direitos, então, né? Fundamentalmente seria reconhecer que, sim, só temos acesso à saúde enquanto pessoas precarizadas. E a gente concorda com isso? Não. Então temos que mudar a lógica da precarização. Mas entendeu o jogo ideológico por trás? É como se uma coisa muito simples que eu digo, que eu já conversei muito com amigos, vou falar de uma forma bem coloquial, bem popular. As pessoas estão lutando por migalhas quando elas podem lutar pelo banquete. Quer dizer, estão por uma história mesma de subalternização, de exploração, de sofrimento, concordando com condições subalternizantes para garantir o pouco que tem e não questionando essa condição precarizada. Isso é um problema muito sério, porque quando você patologiza um grupo social, uma identidade ligada a esse grupo, você tutela. Patologização leva tutela. Não é à toa que, por exemplo, a gente vive num país, entrando no tema das crianças e adolescentes, é um país que ele tem uma lógica de discriminação com relação à idade. O ser humano considerado ideal é o adulto, na nossa cultura. E quem está nos extremos de idade, né, que é uma questão do etarismo, né? Ou alguns usam o termo em inglês ageísmo, né? A portuguesa, eu vou falar etarismo mesmo. Que a criança e o idoso, eles são incapazes de falar por si mesmos. Eles precisam que o adulto fale por eles. Isso é da lógica da discriminação também em termos de idade. O adulto é o ser humano completo. Então, a ideia da tutela está presente para esses sujeitos. Quando a ideia da patologização está presente na população trans, não tem, no meu entendimento, como fugir. As pessoas que cuidam das pessoas trans, uma lógica patologizante, tutelam pessoas trans, nessa mesma lógica da infantilização ou tratando de forma regredida, né, como se elas não tivessem condições de falar por si mesmas, falar de suas identidades ou serem atendidas fora da lógica da tutela. Que também é um desdobramento, né, de um dos aspectos da patologização, de que sujeitos trans e travestis não sabem falar de si, né, não compreendem, ligado à ideia de transtorno, né, de disforia, porque não compreenderiam a produção do seu próprio corpo, a compreensão de gênero, e que, portanto, precisariam, em última instância, acho que em primeira instância, né, dentro dessa perspectiva, de um profissional, e aí pensando a lógica de biopoder também, como tudo isso está costurado, né? Sim, porque alguém que tem condição de falar por elas está falando e de atestar que, de fato, o que ela está dizendo é viável. Sim. É a lógica da tutela de novo. Tem uma coisa, por exemplo, eu acho interessante voltar no sentido, por exemplo, quando a gente fala de fala, o que se está dizendo. Então, tem vários sentidos na nossa língua, do jeito como a gente puxou muito do português, esse sentido, que é quem fala, ela pode estar apenas emitindo um som,
ou estar transmitindo uma razão, uma compreensão. Isso é uma coisa que Aristóteles já falava, ele diferenciava o fonos do logos. Fonos é som. Os animais emitem fonos, sons. Os escravos emitem fonos, sons. Mas quem emite logos, a fala, no sentido de razão, é o cidadão. É o homem que nasceu na polis, para o grego. Então essa lógica permanece, mesmo que a gente não divija, quem é que fala por aquele, é quem tem a razão. Os outros só estão balbuciando, só estão falando, emitindo emoções sem razão. Por mais que a gente não explicitamente não coloque essa lógica de animalização, inclusive, que tem a ver com a desumanização de pessoas trans, ela está presente sim no meu entendimento. Muitos profissionais de saúde vão entender a fala de pessoas trans enquanto apenas uma expressão de um afeto, de um incômodo, mas não necessariamente racional, incapaz de falar por si mesmo, um fonos, não um logos, um fruto de razão de um ser racional capaz de se defender sem necessidade de tutela, que tem que ser, mesmo que animalizado, mas como um animal de estimação, querido, que as pessoas gostam muito e não necessariamente como o que elas se alimentam dele, né? Mas como aquele que tem que ser cuidado porque ele é incapaz de cuidar de si mesmo. Certo. Pensando agora na nova resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que traz algumas alterações nas práticas da equipe multiprofissional, como a gente pode pensar em relação à saúde integral, né, a garantia da saúde integral, e também se há considerações relevantes pensando nos direitos de crianças e adolescentes, né? Porque a gente tem uma questão da modificação da idade para harmonização ou para um possível bloqueio de puberdade também, pensando restritamente apenas na prática médica, né? Mas inclusive discutir o que é essa equipe multiprofissional, né? Que vai além, certamente, das práticas médicas, mas de como inicialmente isso está muito colado também, de que uma resolução, inclusive falando de mim, né, de que li a resolução inicialmente e pensei como se fosse uma portaria atualizada do chamado processo transexualizador, mas inclusive discutir outros saberes, né, produção de outras práticas dentro dessa equipe também. Então, eu vou indicar uma leitura minha, porque o que eu vou dizer, pode ser que algumas pessoas achem que eu estou falando que eu não gosto de médicos, nem da medicina. Então tem um artigo meu, vocês podem procurar, que se chama Medicina, uma ciência maligna. Eu estou perguntando, não é uma afirmação, é só procurar na internet. Aí que eu explico que não é necessariamente uma ciência maligna, né? Aí eu vou dizer o que eu penso sobre esse tema, né? Então, a medicina, enquanto ela é praticada, da forma como ela é praticada na nossa cultura, ela já vem, isso Foucault já falava, né, com um estatuto de poder enorme. Né? Ela é a expressão do biopoder. Quando a criança nasce, a pessoa nasceu e ela vai ter atestado o seu gênero. E quem vai atestar o gênero vai ser, hoje, na nossa sociedade, um médico. E olha que eu falei médico, vocês pensaram num homem branco. Porque faz parte da lógica do estereótipo racista e sexista dessa construção, dessa profissão. Então, existe um posicionamento da medicina que precisa ser questionado pela própria medicina, mas também pelos usuários, pela sociedade, que estabelece um poder muito grande para a medicina. E com esse poder, essa autoridade, muitas vezes muito além da própria condição desta ciência-profissão, como a psicologia é uma ciência-profissão, a medicina não é, mas dela lidar com saúde. Ela não tem instrumentos para lidar sozinha com saúde integral. Para trabalharmos com saúde integral, é preciso termos uma equipe multiprofissional, ou seja, com profissionais de diferentes áreas, porque saúde é um fenômeno biopsicossocial diverso, não? E que trabalha em diferentes e diversas disciplinas que dialogam, ou seja, que seja transdisciplinar. Mas, quando a gente dá tanto poder e autoridade, especificamente para a medicina, as pessoas confundem saúde com medicina.
E aí não tem como nesse modelo, por mais que haja um discurso, uma fala, né, de saúde integral por parte da medicina, dificilmente ela é, porque ela nunca será enquanto não reconhecer a diversidade de práticas, de conhecimentos e de necessidades das pessoas ali colocadas, né? É um desafio da medicina. Não é à toa que nós lutamos ainda muito contra o ato médico, contra privilégios que a classe profissional médica tem, né, de acessos, inclusive, se vocês forem olhar em hospitais, né, não quer dizer que tenham de ser impedidos, até porque eles cuidam da saúde física, orgânica dos indivíduos. Mas por que outros profissionais também não são considerados nessa lógica? Por que se pensa que uma pessoa internada numa UTI não seria bom para ela ter um acompanhamento mais frequente de pessoas que ela gosta? E muitas vezes, quando a gente vai pegar pessoas trans, se impede que amigos da pessoa trans visitem ela. Mas a família, se quer que a família biológica que não convive com a pessoa visite. Porque às vezes a família biológica que expulsou ou que odeia aquela pessoa, mas ela tem autoridade sobre aquele corpo. Não é à toa que, como eu já acompanhei mais de uma vez, mulheres trans serem enterradas com um nome e registro civil diferente do nome com o qual se reconheciam, porque a família tinha um poder, a família biológica, né? Que também é uma estratégia grande do fundamentalismo religioso da direita, de dizer que família é um conceito só deles, que só eles é que têm uma percepção de família, como se não houvessem outras famílias, além da família nuclear, criada a partir do século XVII. E que nem é a família tradicional brasileira, que a família tradicional brasileira, a maioria das famílias brasileiras são de mulheres negras solteiras, né, que cuidam dos seus filhos e outras manifestações. Essa família tradicional projetada, ela nem é uma realidade, ela é uma idealização. Então, mas essa família biológica de origem que tem um estatuto de poder. Enquanto ainda existe essa prática, enquanto ainda se entende que os hospitais só podem ser dirigidos por médicos, nunca que eu vou conseguir perceber que de fato vai haver saúde integral. Mas a gente segue lutando, né? Abrindo frentes, questionando, para que médicos, parceiros, percebam isso. O Conselho Federal de Medicina, ele trouxe uma nova resolução, que eu já li todo o preâmbulo. Eu acho que tem questões estruturais que dificultam a plena aplicação do direito das pessoas trans na área de saúde. Ele busca uma abertura maior, e especificamente o atendimento a crianças e adolescentes, que eu acho que vem como uma reação não às demandas do movimento social ou da própria população trans, que é muito maior do que o movimento trans, mas da reatividade da extrema-direita ao reconhecer que existem crianças e adolescentes trans e que reagiram com projetos, como a gente vai ver, de sujeitos eleitos no último ano, tentando impedir o acesso de crianças e adolescentes trans ao bloqueio hormonal, né, e misturando com terapia hormonal ou com cirurgia de transgenitalização. Não é à toa que isso vem nesse cenário. Fundamentalmente, é uma resposta do Conselho Federal de Medicina à possível perda de espaço profissional de trabalho. E não porque a população trans demandou. Não é à toa que cita a questão das crianças e adolescentes. E muitas vezes as crianças e adolescentes que ainda têm, em função desse sistema de saúde desigual, que têm acesso, são de classes economicamente mais avançadas, ricas, ou classe média alta. As crianças trans pobres muitas vezes não têm acesso a esses recursos. As crianças e adolescentes ainda estão lutando para serem reconhecidas dentro das escolas. Então o Conselho, de certa forma, reconheceu essa realidade, e aí eu estou problematizando por que reconheceu, acho que é importante, ao mesmo tempo em que tem o debate sobre a compreensão para eles do que é uma equipe multiprofissional. Eles não podem, não têm autoridade para dizer o que, por exemplo, nós, psicólogas, podemos fazer ou não, mas ao mesmo tempo existe um jogo
de reconhecer uma equipe multiprofissional, mas não reconhecer quem compõe essa equipe multiprofissional, para além da medicina. Então, deve ser além da medicina. Acho que tem grandes desafios e, no meu entendimento, o diálogo com a medicina, e quando a gente fala medicina no Brasil, é essa coisa abstrata, a gente está falando Conselho Federal de Medicina, mas com aqueles que de fato têm autoridade sobre o processo transexualizador no Brasil, que é o Ministério da Saúde, é o Sistema Único de Saúde. É com eles que tem que ter um diálogo efetivo para o reconhecimento da multiprofissionalidade e da transdisciplinaridade na questão da saúde integral da população trans. Nossa, acho que a gente tem vários aspectos para continuar debatendo, né, nessa temática. Queria agradecer a Jaque pela colaboração, pela presença e estar aqui trocando também, né? A gente está num cenário, como você falou, que essa resolução, que a princípio poderia ser visto como uma resposta da luta, né, da trajetória do movimento social, precisa ser pensada a partir de outras perspectivas também, né, considerando o cenário político, fundamentalista e todo o retrocesso e tensionamento que a gente tem sofrido. E é isso, Jaque, queria agradecer sua presença, muito bom estar aqui com você, volte. Eu que agradeço. E agradecer também a todo mundo que está ouvindo e que está seguindo, né, acompanhando esse novo projeto do Ditrans, essa produção de material. E é isso. Apoia a Obrigada. gente, curte e compartilha. É isso.